Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Aos nossos irmãos e amigos que estão cultuando pelas redes sociais também, queremos saudar com a paz do Senhor. Irmãos, gostaria de convidar a todos a abrirem suas Bíblias no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler do versículo 1, vamos ler aí o versículo 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor, fala conosco, Pai. Vem nos alimentar pela Tua palavra, vem nos dar graça para poder, Senhor, receber a Tua palavra em nome de Jesus. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele está remetendo a tudo, né, que ele havia, que está escrito do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele está agora cuidando do modo de viver da igreja. E então ele está passando da doutrina para a ética, né? Ele está saindo aqui do ensino para a prática, do ensino para o dever. Como todo o Novo Testamento, ele vai sempre trazer essa parte de doutrina, mas logo vem também a questão da ética, a questão da prática, né? Todo ensinamento bíblico é para ser praticado. Nós podemos ver isso na carta de Paulo aos Efésios, ao capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai trazer toda aquela doutrina, vai trazer toda aquela revelação sobre que Deus nos colocou em Cristo, e vai falar que Deus deu Cristo à igreja. E aí do capítulo 4 ao 6 ele vai mostrar o que a igreja precisa, o que a igreja deve fazer, né? Então nós somos chamados a viver o evangelho na prática, né? Não sermos ouvintes esquecidos. E lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, o capítulo 5, depois de falar das bem-aventuranças, no versículo 14 ao 16, do versículo 13, o Senhor Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, tem sempre a parte da doutrina, mas vem sempre a parte da ética, né? O ensino vem logo em seguida o dever, né? E aqui o apóstolo Paulo, do capítulo 11, do capítulo 1 até o capítulo 11 da carta aos Romanos, ele vai tratar de temas assim profundos, né? Ele vai falar da justificação pela fé. Paulo vai falar da santificação. Paulo vai falar do amor de Deus. Paulo vai falar da graça, que são assuntos profundos, né? Aliás, muitos estudiosos consideram a carta aos Romanos o principal livro do Novo Testamento, talvez com exceção de Efésios, né? Então,
Paulo trata de temas profundos. E aí no capítulo 12, ele vai tratar do modo de viver da igreja. Que aqueles ensinamentos tão profundos, tão lindos, que ele ensinou do capítulo 1 ao 11, isso é para ser transformado em prática. É para ser vivido. Né? É para poder, é o nosso dever e transformar isso em vida. Então Paulo, aqui no capítulo 12, ele está trabalhando o modo de viver da igreja, como a igreja deve viver. Né? E isso para nós, irmãos, deve nos chamar muita atenção. Por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele vai mostrar, não só nos chamar para o dever, para a prática, para uma vida de consagração, mas em que grau essa santificação deve acontecer. Não é uma santificação, não é uma entrega qualquer, mas é uma consagração total, né? Uma santificação plena, que ele vai chamar a igreja, reportando justamente para tudo que ele havia ensinado. Ele está dizendo, Paulo aqui, ele vai falar de um culto racional, né, como está aí no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é esse culto racional? É o culto, como muitos dizem, com entendimento, é o culto com mente e coração. É o culto que responde de forma adequada e coerente às misericórdias de Deus em Cristo, que Paulo está escrevendo do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, é um culto que é coerente, de acordo com aquilo que havia sido ensinado. De acordo com aquilo que já tinha sido escrito do capítulo 1 até o capítulo 11, assim deve ser a prática, assim deve ser o proceder. É tanto que aí no versículo... ainda no versículo 1, ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, esse termo apresentar, neste versículo, ele apresenta, uma entrega de uma vez por todas. Uma entrega de uma vez por todas. Paulo, ele chama a igreja para uma entrega definitiva ao Senhor. E aqui é comparado como os noivos, quando eles, no altar, eles se entregam totalmente um ao outro. Assim, Paulo vai chamar a igreja para essa entrega definitiva ao Senhor. Viver uma vida totalmente consagrada ao Senhor. E aí ele vai falar que é um sacrifício vivo, que está em contraste, né, com o sacrifício do antigo, os sacrifícios antigos, antes de ser apresentado no altar, era tirada a vida, né? Matavam-se e depois levavam o sacrifício morto ao altar. Agora não, é um sacrifício vivo, né? É nós nos apresentarmos diante do altar do Senhor. E ele diz que é um sacrifício santo, ou seja, consagrado, separado e reservado para o serviço a Deus. Então, o que a gente vê aqui Paulo tratando é de uma consagração total, é de uma entrega definitiva, né? Falando do modo de viver da igreja do Senhor. E isso deve sempre nos chamar a atenção, porque, olha, Paulo, ele falando aqui no capítulo 12, dessa consagração que deve ser total, que deve ser plena. Ainda no tempo de Paulo, teve aqueles que se levantavam, dizendo que a teologia de Paulo dava margem para as pessoas viverem uma vida de pecado. Porque Paulo tinha dito que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então muitos usavam isso e diziam o seguinte: se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, devemos então continuar pecando para que a graça continue sendo abundante. E a gente percebe nas cartas, principalmente nessa carta de Paulo aos Romanos, que ele vai trabalhar sobre isso e fazer uma defesa sobre isso, de que essa não era a intenção dele, esse nunca foi o pensamento dele. Mas há sempre assim, quando se trata dessa questão de consagração, de vida de santificação,
há sempre aqueles que querem tirar e nivelar por baixo, né? Quer tirar esse rigor, essa entrega total. Nós vemos isso nos dias de Jesus. Jesus, ele teve lá os fariseus. E os fariseus, eles então, lá no manuscrito do Mar Morto, referem-se a ele como os procuradores de coisas tranquilas. Por quê? Porque eles queriam pegar a lei e transformar a lei dentro das possibilidades deles, naquilo que eles poderiam viver. E com isso eles perderam o entendimento de que eles deveriam depender totalmente do Senhor, totalmente de Deus, para realmente poder cumprir com o mandamento do Senhor. E aí, lá em Mateus, o capítulo 5, versículo 21, se não me engano, o Senhor Jesus vai falar: se a vossa justiça não excederem muito ao dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Né? Então eles procuravam pegar o mandamento e, em vez deles tomar a forma do mandamento, eles queriam que o mandamento que tomasse a forma da vida deles. E por isso que Jesus depois vai chamar eles de sepulcros caiados. Né? E, exteriormente estava tudo bonito, parecia estar tudo bem, mas por dentro era só podridão, iniquidade. Por quê? Porque tirou, não quis se submeter ao rigor da palavra do mandamento do Senhor. Né? E não foi só os fariseus. Na igreja dos primeiros séculos, havia sempre um pensamento, um entendimento recorrente de que o ensino do Sermão do Monte não era para essa vida. Era para o milênio, devido ao padrão de santidade exigido no Sermão do Monte. Então, muitos diziam que o Sermão do Monte não era para se viver aqui na terra, mas no milênio, né? Na nossa era, mas no milênio, por quê? Porque ele exige um alto padrão de santidade. Mas, na verdade, é que o Sermão do Monte, ele é para ser vivido hoje, aqui e agora pela igreja do Senhor. Né? Então nós devemos também desconfiar de nós mesmos. Como nós temos encarado essa questão da doutrina relacionado à nossa prática, a como nós estamos vivendo a palavra do Senhor. Será que nós não temos assim procurado nivelar por baixo, né? Tirar aquilo que realmente é a essência do mandamento, da doutrina, para se tornar fácil para nós? Só que aquele que escreveu, né, as Escrituras, ele é quem sabe o que é fundamental, o que é necessário para que haja transformação em nossas vidas. E a transformação que nós precisamos, uma vida para ser agradável a Deus, ela tem que se conformar com a palavra do Senhor, como ela é. Como ela é. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo chamando e cuidando da vida prática da igreja, e ele vai dizer que a vida que a igreja deve viver deve ser correspondente com toda a doutrina que ele havia ensinado, que é o culto racional, né? Que é um culto que responde de forma coerente e adequada com as misericórdias de Deus em Cristo Jesus, que está sendo ensinada do capítulo 1 até o capítulo 11. Então, nós precisamos fazer essa análise, nos examinar como nós estamos como igreja em relação àquilo que a palavra requer de nós. Nós vivemos uma época, e nessa questão toda de pandemia, mais ainda, né? E como dá o pregou, Deus quer santidade de nós em plena pandemia. E nesse tempo de dificuldade, de adversidade, que Deus quer que nós nos demonstremos como santos. Né? E Jesus, ele vai dizer: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, tudo isso é para essa vida. É para essa vida.
né? É para essa vida. Isso aqui não é ensinamento para quando a gente chegar no céu, não. É para essa vida, porque nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E é nessa santificação, nessa consagração, que o mundo vai ver Cristo em nós. Então nós não podemos nivelar por baixo, querer viver mais ou menos. Nós devemos pegar a palavra do Senhor e saber que ela é o bastante, ela é o necessário para nossas vidas, como ela é. E aí, o apóstolo Paulo, então, tendo essa compreensão, iluminado pelo Espírito Santo, ele vai trabalhar, depois da doutrina, essa questão da prática. E aqui vale a pena abrir um espaço aqui para dizer nessa questão de doutrina, porque eu já vi muitas pessoas falar assim, olha, eu vou sair da segunda igreja, eu vou sair de outras igrejas, né, que estudam a palavra, porque não tem doutrina. Isso não é verdade. Nós estamos estudando aqui, há um tempo atrás, foi estudado aqui na IBD a carta aos Romanos, e isso é doutrina. Isso que é a verdadeira doutrina. É porque para muitos, quando se fala de doutrina, vem logo à mente aquela questão de usos e costumes. Né? Vem logo à mente aquela coisa de não faça isso, não toca isso, você não veste isso, não pinta cabelo e essas coisas. Mas a verdadeira doutrina está aqui. Porque senão a gente começa a achar assim, não, a igreja não tem doutrina. Tem doutrina sim. A palavra é pregada, a palavra é ministrada. O que cabe é a gente colocar em prática essa palavra. E eu lembro de uma fala do pastor Edvino, ele falando lá na congregação, que uma vez alguém chegou para ele e falou assim, a sua igreja, ela é uma igreja da porta larga. Porque não está presa essa questão de doutrina. E aí ele disse que ele respondeu para a pessoa também, ele falou, é a porta larga mesmo, quando eu abro as duas, ela fica larga. Então, nós precisamos, irmãos, tomar cuidado, porque se nós perdermos o foco da palavra, nós vamos cair nas vãs sutilezas de homens que estão, como Paulo diz, com a mente, que a mente não está ligada a Cristo, o coração não está em Cristo e quer nos fazer presas suas. Mas a palavra, ela liberta. Nós temos a palavra em nossas mãos e ela liberta. Ela nos impede de cair nas mãos dessas pessoas e nos leva a uma vida santa e agradável a Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele está trabalhando essa questão do modo de viver da igreja. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós estamos vendo aqui Paulo falando de uma entrega total. Não uma entrega parcial. E às vezes nós ficamos muito nessa questão da parcialidade. Em vez de entregar totalmente, a gente entrega em parte. Se nós não entregarmos tudo, Deus não vai querer nada de nós. Ou nós entregamos tudo, ou então Deus não quer nada de nós. Irmãos, nós precisamos saber o seguinte, que o nosso compromisso como seguidores de Cristo, o nosso maior compromisso é com Deus. O nosso maior e mais importante compromisso é com Deus. Paulo está chamando aqui para uma vida de consagração a Deus. Paulo aqui no capítulo 12 ao 16, ele vai trabalhar agora no modo de viver da igreja, tratando primeiramente nesses 2 versículos do relacionamento da igreja com Deus. E aí, depois aí, você pode ver aí a partir do versículo 3, ele vai trabalhar da questão do relacionamento uns com os outros na igreja, ele vai trabalhar a forma como a igreja se relaciona com as autoridades, e vai trabalhar a forma como a igreja deve se relacionar até com os inimigos. Mas nós vamos ficar aqui e nos ater aqui para essa relação com Deus. Então, como servos, seguidores de Cristo, o nosso maior e mais importante compromisso é com Deus. E é com Deus que nós devemos nos comprometer completamente. Nós devemos estar completamente comprometidos com Deus. E a gente vê Jesus chamando os discípulos para esse compromisso. Lá, quando ele vai falar do discipulado, ele diz o seguinte: quem não largar pai e mãe, por amor de mim, não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz,
não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então nós precisamos entender isso, que o nosso maior compromisso é com Deus. E é a Deus que deve ser feita uma entrega total das nossas vidas. Como o apóstolo está dizendo, apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós devemos tomar cuidado para a gente não querer diminuir, querer tirar, né, a essência, porque quando a gente quer dar uma despertinho, como os fariseus, e amenizar o teor da palavra, a gente acaba perdendo a essência dela. Acaba perdendo a essência dela e nós não conseguimos ser transformados pela palavra. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está tratando nesse primeiro momento dessa entrega, a natureza, a qualidade, o teor, o nível dessa entrega. É uma entrega imparcial, é uma entrega total. A nossa entrega ao Senhor tem que ser total. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo, não importa a pandemia que nós estamos vivendo, mas Deus quer de nós uma entrega total. Uma entrega total. Porque é nessa entrega total que vai resplandecer a luz do Senhor em nossas vidas. O texto que eu li aí de Mateus, o capítulo 5, gostaria que colocasse aí os versículos 13 em diante. Jesus chama e ele fala das bem-aventuranças e ele sabe, né? E ele começa dizendo o seguinte: eu não vim destruir a lei, mas eu vim para cumprir. E aí ele diz assim: vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se nós quisermos amenizar a palavra para que ela se encaixe nas nossas necessidades, nós vamos cair no mesmo laço dos fariseus. Em vez de ser luz que brilha e glorifica o nome do Senhor, nós vamos ser pessoas que impedem outras de entrar no reino dos céus. Jesus disse que os fariseus, eles nem entravam e nem deixavam os outros entrarem. E olha, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai falar, e Paulo, ele fala no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem. Então Paulo não tinha vergonha do Evangelho, e isso mostra a entrega, a dedicação dele total ao Evangelho, numa situação, no local que Paulo está escrevendo para Roma, para a igreja de Roma, aonde o Evangelho era tido como algo vergonhoso. Por quê? Porque o Evangelho falava de quem? De Jesus que foi crucificado. E para os romanos, o pior tipo de morte que tinha era a morte de cruz. Para os romanos, a coisa mais vergonhosa que tinha era ir para a cruz, ser crucificado. É tanto que eles instituíram a morte de cruz, mas nenhum romano poderia sofrer essa punição de tão vergonhosa que era. Dois cidadãos romanos, eles não conversavam entre eles sobre a crucificação, porque era algo vergonhoso, algo vexatório, e Jesus foi crucificado. Então para eles o Evangelho era uma vergonha, mas para Paulo era o poder de Deus. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. E nós precisamos tomar cuidado, porque se a nossa entrega não for total ao Senhor, nós nos tornamos a vergonha do Evangelho. A vergonha do Evangelho. E aí, o que era para ser luz, passa a ser trevas. Porque quando o mundo olha para a gente e vê a gente na igreja, quem está nas trevas, não, já está nas trevas, eles não censuram, eles não falam nada. Mas se nós estamos na igreja e o nosso comportamento ele não está íntegro, reto com a palavra do Senhor, as pessoas lá do mundo logo vão zombar.
e o diabo joga os holofotes dele em cima. Eu me lembro que quando eu trabalhei na Azaleia, teve um momento assim que eu tive uma discussão com um colega que estava ao meu lado, trabalhando no ensacamento, e ali aquela correria, aquela coisa. E aí, alguma coisa aconteceu que eu discuti com ele, mas aquela discussão entre nós. Depois, eu pensei que só tinha ficado entre nós. Depois, quase todo mundo que eram os 10 componentes à montagem, vieram me perguntar: por que você discutiu com ele? Eu falei: olha só, todo mundo viu. Por quê? Porque eles me tinham ali como crente, como cristão, como aquele que era exemplo. Então nós precisamos tomar cuidado. E para que nós não sejamos vítimas desses comentários, dessas falas do mundo, nós precisamos de uma entrega total ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando, para uma entrega total, né? Um compromisso total com o Senhor. Olha, irmãos, toda a eficiência, todo o sucesso da nossa vida cristã aqui e na eternidade, ela depende desse compromisso com Deus, dessa entrega, dessa consagração ao Senhor. Não há como nós nos amadurecermos espiritualmente se nós não estivermos comprometidos com o Senhor, se nós não estivermos fincados nessa consagração total a que o apóstolo nos chama. Então, nós precisamos, e aqui a gente vê Paulo mesmo, ele dando exemplo, irmãos. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Ele está falando aqui dos que são salvos. Todos nós. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Paulo, ele pensava muito em ir encontrar com Cristo, ele pensava muito em um dia deixar esse corpo, não que esse corpo seja uma maldição, seja algo ruim, mas porque com esse corpo a gente não tem condições de desfrutar tudo que Deus tem para nós, na plenitude do céu. Então Paulo, ele almejava muito em deixar esse corpo para encontrar com Cristo, mas antes disso, ele também pensava o seguinte: eu estou a caminho de um juízo, eu estou a caminho de um tribunal, aonde eu vou estar diante do Senhor Jesus para prestar conta de tudo que eu tiver feito, bem ou mal, através do corpo. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós vamos um dia estar diante do Senhor Jesus, e Ele vai nos julgar com os olhos que vê todas as coisas, os olhos da perfeição, e a palavra do Senhor é ela que vai trabalhar isso em nós, gerar em nós essa perfeição. Por isso nós não devemos tirar o rigor da palavra do Senhor, nem considerar que a palavra do Senhor ela é rigorosa demais, ela está querendo mais de nós, porque um dia nós vamos estar diante daquele que vê todas as coisas, cujos olhos é perfeito, e que olha para nós e vê o que está lá no coração, para receber recompensa. Paulo não está falando aqui de perda de salvação, Paulo está falando aqui de recompensa. Muitos vão perder a recompensa lá no tribunal de Cristo. E lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Paulo diz: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Outras versões falam a servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, meus irmãos, Paulo ele não está somente aqui em uma teoria. Paulo não está aqui apenas trazendo um ensinamento, mas ele mesmo coloca isso em prática. Ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, nós somos chamados para uma entrega incondicional ao Senhor.
E Paulo vai dizer que essa entrega, esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, é o nosso culto racional. Como eu disse, esse culto racional é um culto que responde de forma adequada, de forma coerente com as misericórdias de Deus que está em Cristo, que está aí no capítulo 1 ao capítulo 11. Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos ver sim, Paulo nos chamando a igreja para essa entrega total, essa necessidade de uma consagração total. Está falando de santificação, né, de nos santificarmos. Mas, nesse versículo também tem algo que é fundamental para nós. Que se nós não descobrirmos isso, nós não temos como viver essa vida de consagração plena, de entrega total. Olha só como o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, irmãos, veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ele está aí rogando, né, aos irmãos para que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, e ele vai basear o quê? Nas misericórdias de Deus. Eu já falei aqui que essas misericórdias que ele está falando aqui de Deus, ela está manifesta nos assuntos que ele está tratando do capítulo 1 ao capítulo 11. Aquilo que Deus fez por nós. E a nossa vida deve ser, a nossa entrega ao Senhor, a nossa santificação ao Senhor, deve ser um ato de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Se não for dessa forma, a gente não tem como conseguir. Se não for dessa forma, a gente não tem como nos entregarmos totalmente ao Senhor. É deixar o coração encher-se de gratidão por aquilo que Deus fez por nós. Irmãos, quando a gente entende isso aqui, quando a gente mergulha naquilo que Deus fez por nós, o nosso coração se enche de gratidão, e aí a gente vai ver que os mandamentos do Senhor realmente não são pesados, como disse o Senhor Jesus. Jesus disse que os mandamentos dele não são pesados. Então, quando a gente medita no que Deus fez por nós, aí a gratidão para viver aquilo que Deus requer de nós. Aí a gente pode, né, levar a cabo essa vida de santificação sem achar um peso, sem achar que é algo que está nos esmagando, mas tendo prazer nisso a cada dia. E olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele teve essa experiência. E eu estava lendo lá em Filipenses, o capítulo 3, o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma vida tão elevada, um homem que tinha se dedicado tanto a Deus. Aí chega uma hora que ele fala: irmãos, eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, largando as coisas que para trás ficam, eu sigo para as que estão diante de mim. Olha, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim: olha, eu conquistei tudo que eu deveria conquistar na religião judaica. E todos os status, tudo que poderia me dar de honra, me deram, eu consegui. Mas eu larguei tudo por causa do conhecimento de Cristo e considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. E aí Paulo fala assim: olha, eu já me dediquei tanto, eu já me entreguei tanto, mas não é o bastante. O que Deus fez por mim requer mais de mim, eu posso me entregar mais, eu quero me achegar mais, eu quero me consagrar mais ao Senhor. Gratidão no coração. Então, a forma que nós temos para poder levar essa vida como Deus quer, essa vida que é grata ao Senhor, essa vida que agrada a Deus, é tendo gratidão no coração por aquilo que Deus fez por nós. E só abrindo parênteses aqui, voltando lá no primeiro tópico, que é importante dizer isso, quando Paulo chama, irmãos, a igreja e vai tratar da maneira de viver da igreja, é porque, e aí ele vai estar, quando a gente corresponde a essa doutrina que nós fomos chamados, no mesmo nível, na mesma proporção,
o mundo vai ver a importância que nós damos ao Evangelho. E só quando o Evangelho é levado a sério dentro da igreja, é que o mundo não pode deter o Evangelho. Quando o Evangelho é levado a sério dentro da igreja, o mundo não vai deter o Evangelho. Então Paulo está trabalhando essa questão, e a gente vê lá na carta aos Efésios, o capítulo 3, aí quando entra no capítulo 4, ele fala assim, olha, vivei de modo digno da vocação a que fostes chamado, de modo digno da vocação a que foste chamado. Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, ele tem contentamento em Cristo, mas a vida cristã, ele não estava contente não, ele queria mais, ele queria se dedicar mais ao Senhor, e porque ele sabia que tudo quanto ele entregasse ao Senhor, tudo quanto ele se dedicasse a Deus, ainda era pouco pelo que Deus fez por ele. E esse deve ser o sentimento do nosso coração. Quanto mais nos entregarmos ao Senhor, mais nós vamos ver que ainda é pouco que Deus fez por nós. Até mesmo porque o que nós fazemos para o Senhor é função daquilo que Ele fez em nós e por nós. Se Deus não tivesse feito por nós, nós nada poderíamos fazer em relação a nos entregarmos a Ele. Então é uma vida de que a nossa dívida para com Deus só vai aumentando. Em vez de você achar, agora eu tenho crédito. Agora eu tenho crédito porque eu já cheguei a esse ponto, a esse nível de santidade. Não. Quanto mais a sua santidade se eleva, maior é a sua dívida para com Deus. Porque tudo que nós fazemos para Deus vem dEle. É a graça dEle em nós. É Ele operando isso em nós. Então nós nos tornamos cada vez mais devedores do Senhor. E essa gratidão vai inclinar os nossos corações a nos render ao Senhor da forma que Ele quer, da forma que agrada ao Senhor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele roga. Esse verbo rogar na língua grega, ele é uma mistura de súplica com autoridade. Súplica com autoridade. Então por que o apóstolo Paulo, ele usa esse tom, para poder advertir, para chamar os irmãos para essa vida de consagração a Deus? Porque ele está olhando para as misericórdias de Deus que foi manifestada em Cristo Jesus para conosco. Quando a gente vê que o que Deus fez por nós, é isso que Paulo está trabalhando, os temas que ele está trabalhando do versículo 1 até o 11. Irmãos, aí o coração se derrete diante do Senhor. Aí o coração se quebranta, e aí a gente se entrega ao Senhor, sem ser forçado, sem sentir coagido, a gente se entrega mesmo. Porque Deus não quer de outra forma também. Lá no Antigo Testamento, o profeta, se não me engano, o profeta Malaquias já havia dito, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Deus não quer ninguém seguindo a Ele como se estivesse sendo forçado, porque os olhos do pastor, não, o pastor, se eu titubear aqui, o pastor vai ficar sabendo. Não, Deus não quer isso. Deus quer que é uma entrega sua. Por isso Paulo está falando, apresentar, é nós nos apresentarmos, nos oferecermos ao Senhor. E aí, o John Stott, ele diz o seguinte: não há motivação maior para uma vida de santidade que contemplar as misericórdias de Deus. Não há motivação maior para uma vida de santidade do que contemplar as misericórdias de Deus. Olha, irmãos, muitas vezes a gente não conhece da palavra, a gente não se aprofunda na palavra e depois quer levar uma vida. Não. A ética, ela é fundamentada na doutrina. O que Deus quer de nós está fundamentado naquilo que Ele fez por nós. Precisamos conhecer aquilo que Deus fez por nós. E olha, eu estava lembrando do texto lá em Mateus 11, o versículo 25, por favor. O próprio Jesus, o Senhor Jesus, Ele teve gratidão a Deus por essas coisas que foram reveladas. Ele diz assim:
Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. É Jesus com o coração cheio de gratidão a Deus, ao Pai, porque essas coisas que foram ocultas aos sábios e entendidos foi revelado aos pequeninos. Esses pequeninos somos nós, é eu e você, e nós precisamos ter esse coração cheio de gratidão ao Senhor, agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós. Nós vivemos um tempo de a gente só, sem brincar, a boca da gente já está mole, só de pedir coisa a Deus, pedir, Senhor, me dá isso, me dá isso. Eu lembro quando eu, às vezes, pedi algumas coisas para o meu pai, e falo: rapaz, você já tem a boca mole de pedir, tanto pedir. Só pedindo. Irmãos, vamos basear naquilo que Deus fez por nós, vamos mergulhar, meditar, refletir naquilo que Deus já fez. O que Deus já fez é grandioso demais, o que Deus já fez é tremendo demais, e vai mudar os nossos corações de gratidão para uma vida dedicada a Ele. Olha, irmãos, a gente vê que na leitura lendo essa carta aos Romanos, a vida de muita gente foi transformada. Aí a história vai trazer, vai falar de homens que se tornaram tementes a Deus, homens que dedicaram as suas vidas, que a vida deles foram transformadas lendo esse livro aos Romanos, a carta aos Romanos. Fala de Agostinho, que foi um grande líder da igreja, um grande teólogo, um outro grande escritor disse o seguinte dele, que a igreja, ela não tem como pagar o que Agostinho deixou de herança para o cristianismo. E sabe como que Agostinho se converteu? Ouvindo um sermão na carta aos Romanos. E ele se entregou, ele foi ler, ele foi debruçar sobre essa carta. E aí ele se transformou, a palavra do Senhor o transformou. E ele se tornou um grande líder no cristianismo. Um homem que trouxe uma contribuição assim imensurável para o cristianismo. O grande movimento, o maior movimento do cristianismo, lá na Reforma Protestante, nasceu da onde? Martinho Lutero, usando a carta aos Romanos. O grande avivamento que varreu o século XVIII, os homens tudo fundamentado na carta aos Romanos, que entenderam aquilo que Deus fez por eles e consagraram as suas vidas ao Senhor. Se fala de pregadores que na Europa eles desciam do púlpito e iam para os bares beber, se embriagar. E esses homens foram transformados quando eles deixaram a palavra do Senhor entrar em seus corações, quando eles depararam com essa doutrina, esse ensinamento que está na carta aos Romanos. Claro que a gente está falando aqui a carta aos Romanos, e eu estou falando de um texto aqui, porque Paulo está chamando para uma vida de santidade, de dedicação ao Senhor, reportando para tudo que ele já tinha dito do capítulo 1 ao capítulo 11. Mas é toda a palavra do Senhor, toda a palavra do Senhor. Se nós mergulharmos nela, irmãos, nós vamos ver como é grande aquilo que Deus fez por nós, e tudo que nós entregarmos ao Senhor ainda é pouco. Como eu disse aqui, quem se debruça na palavra do Senhor, quem mergulha em conhecer aquilo que Cristo fez, nunca e jamais vai achar que o que ele faz de santidade, a vida de santidade que ele leva é algo demais. Ele vai estar sempre pensando: eu posso dar mais, eu preciso dar mais. O que Deus fez por mim requer de mim uma entrega total. Então, a gratidão é a maior motivação para que nós possamos levar uma vida de santidade. E essa gratidão vai vir quando nós mergulharmos no conhecimento da palavra, daquilo que Deus fez por nós.
aí a gente vai se entregar ao Senhor. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Ler mais a palavra, meditar mais na palavra, deixar o Senhor falar conosco na palavra, né? Dar valor, dar importância, parar para conhecer. Aqui mesmo, de segunda a sexta-feira, todo dia tem o culto matinal, e cada dia se estuda um capítulo da palavra do Senhor. Irmãos, é coisa tremenda. Às vezes a gente acha assim, isso não é nada, eu saí, claro, tem os que não podem, mas eu fazer o sacrifício, levantar 5h30 para ir, mas irmão, você está aqui tendo o melhor alimento, que nada se compara. A palavra do Senhor, ela não pode ser, nada pode se comparar à palavra do Senhor. Então nós precisamos mergulhar, meditar, porque ela vai gerar em nossos corações essa gratidão. A compreensão daquilo que Deus fez está em estudarmos a palavra, e essa compreensão vai encher o nosso coração de gratidão. Você é grato ao Senhor pelo que Ele fez por você? E lá na carta aos Hebreus, o escritor diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que foi nos anunciada primeiramente pelo Senhor e depois pelos que a ouviram? E aí ele está reportando o quê? Porque a carta aos Hebreus, ele está fazendo ali um paralelo com a antiga aliança, mostrando que Cristo é superior à antiga aliança, Cristo é superior aos sacerdotes da antiga aliança. E aí, o que diz lá na antiga aliança? Que a lei foi dada a Moisés por meio de quem? Dos anjos. Mas aí ele fala, a salvação foi nos anunciada pelo Senhor, foi o próprio Senhor que nos anunciou, quem trouxe essa salvação. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E aí, irmãos, muitas vezes nós somos arrastados, nós somos atraídos pelo curso deste mundo, para as coisas que esse mundo nos mostra como essencial. E aí a gente começa até mesmo a reclamar, a queixar, a ter um coração amargurado, como se Deus não tivesse faltando alguma coisa para nós. Irmãos, Deus nos deu tudo o que é necessário, tudo o que nós precisamos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. E aí que o apóstolo Paulo vai chamar para os versos seguintes: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo. Este mundo, ele sempre traz para nós uma ideia, como eu já falei, de que está faltando alguma coisa. E essa é a tática do diabo. Essa é a tática do inimigo. Foi assim que ele derrubou o primeiro casal lá no Éden. Quando ele disse para Eva, olha, Deus falou que é assim, que no dia... quem comer da árvore do fruto que está no meio do jardim não morrerei. Aí ele falou, não é assim. E aí ela acrescenta, Deus falou, porque não comer. Ela fala, quem não comer não tocar. Ele fala, não é isso. É porque Deus sabe que no dia que vocês tocar aí nela, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Ou seja, está dando a ideia para a mulher o quê? Está faltando alguma coisa que Deus não deu para vocês. Vocês mereciam mais. E não é essa a linguagem que a gente vê no mundo. Qualquer coisa que acontece, não, você pode mais. Você arruma um emprego, você está aí, você merece mais. Você compra um carro, você está com esse carro, você pode mais. Essa é uma linguagem do mundo que está sempre gerando em nós uma questão de necessidade, fomentando em nós sempre a falta de alguma coisa. E foi isso que aconteceu no Éden. E aí a mulher achou que Deus estava faltando com a verdade com eles, faltando alguma coisa para eles. E o mundo impõe para nós essa visão. Está faltando alguma coisa, mas a palavra diz que não está faltando nada, que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por isso nós temos que pegar a palavra, por isso que nós temos que mergulhar na palavra. Ela é a nossa bússola, é ela que vai nos dar a direção como viver neste mundo. Sem a palavra nós vamos nos conformar com o mundo, nós vamos aceitar aquilo que o mundo impõe para nós. E nós precisamos entender o seguinte, quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, por quê? Porque este mundo, ele é tipo uma forma. E a nossa mente, todo mundo sabe que aonde a gente deixar a mente, ali ela fica aprisionada.
Aonde a gente deixar a mente, ali ela acaba sendo dominada pela a situação, a circunstância. Então, se a gente deixar a nossa mente neste mundo, esse mundo vai gerar em nós, na nossa mente, uma mentalidade segundo o seu curso. E aí nós não vamos poder seguir ao Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não vos conformeis com este mundo. Mas aqui, irmãos, eu queria mostrar um outro ponto aqui nesse versículo. Não vos conformeis com este mundo. Porque quando eu falei aqui da gratidão, que a gratidão em nossos corações nos leva a ver que o que a gente faz para o Senhor não é nada em relação ao que Ele fez por nós, é a gente olhar e ver a Bíblia, ler a palavra do Senhor com outros olhos. Às vezes a gente já vai pegar a palavra para ler como se fosse assim, aqui está o livro da lei. Aqui está tudo que Deus requer de mim e aqui está algo que vai tirar de mim todos os meus prazeres, todos os meus deleites. Não. A Bíblia, ela é a carta de Deus para nós. Nós devemos ler a Bíblia como uma pessoa que, um adolescente que recebe uma carta de uma namorada, em poucos segundos ele decora, né? Falando aqui da minha adolescência, não tem nada a ver, Rosana, é outro tempo, né? Uma namoradinha mandou uma carta para mim, com 5 minutos eu tinha decorado a carta toda. E ficava, onde eu ia, estava na cabeça, onde eu ia, estava na cabeça. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. A Bíblia é a carta de amor de Deus para nós. Então nós devemos ler a palavra do Senhor com outros olhos, quando diz assim, não vos conformeis com este mundo. Irmãos, isso aqui é de uma grandeza tremenda. Porque lá em Efésios 2 diz o quê? Que nós estávamos presos no curso deste mundo, nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, escravos dos nossos pensamentos, nós não tínhamos como dizer não ao mundo, mas agora a palavra diz, você não precisa mais se conformar com o mundo, você pode dizer não ao mundo. Eu e você podemos dizer não. Eu agora estou livre, eu agora não sou mais seu escravo, eu agora não estou mais debaixo do seu jugo, eu agora não estou mais debaixo da sua servidão, eu agora sou servo de Cristo, Cristo me libertou, eu não preciso andar mais segundo o seu curso. Conformar a mente, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É a palavra de Deus que deve formar a nossa mentalidade. É a palavra de Deus que deve gerar em nós uma nova mentalidade. E quando o nosso pensamento muda, a nossa atitude muda também. Quando o nosso pensamento, quando a nossa mente muda, as nossas ações, as nossas atitudes vão mudar também. E a palavra de Deus, ela tem o poder de mudar a nossa mente a partir do momento que a gente coloca a mente nela. Por isso que o salmista, no Salmo 1, o que diz o Salmo 1? Já estamos encerrando. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar é mais do que ler. Meditar é quando você para e fica pensando, refletindo. E alguns estudos falam que é importante você, quando você está lendo, está estudando para algum concurso, alguma prova, você dá uma parada ali e fica pensando no que você leu, para que aquilo possa ficar na sua mente, né? Porque senão você lê direto, lê, depois... Você já viu que na igreja tem assim? A pessoa ouve a palavra, o que é que você entendeu? Eu não entendi nada, não ficou nada. Então você tem que parar, como um animal, quando ele vai comendo ali, né, o boi, come o capim, come, depois ele para e vai ruminar, né? Fazer aquela digestão daquele animal. Assim devemos ser nós com a palavra do Senhor. O salmista diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Você lê a palavra aqui, você guarda a palavra, mas a palavra está na sua mente ali, ó, germinando e descendo para o coração. Aí diz o que? Completa,
Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Árvore plantada junto a ribeiros de água, vem a sequidão, vem o verão, mas ela está lá, sempre bonita, sempre frondosa. A palavra do Senhor, como Dal disse, Deus quer de nós santidade em meio à pandemia, e nós podemos, porque nós temos a palavra do Senhor. Se ela estiver em nosso coração, pode vir pandemia, pode vir o que for, guerra, nós vamos estar numa vida de santificação, de consagração ao Senhor, porque o que importa não é o que está do lado de fora, mas aquilo que está dentro de nós, e aquilo que está dentro de nós é a palavra do Senhor. Então é isso que vai fazer a diferença. E aí o apóstolo Paulo, ele encerra esses 2 versículos. Irmãos, leia essa carta, né? Já estudou, já teve estudo aqui na igreja, mas você pode continuar estudando, porque aí mais para frente ele vai falar dos relacionamentos uns com os outros, relacionamento com as autoridades, relacionamento até com os inimigos. Como devemos nos relacionar com os nossos inimigos? E aí ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente descobre quando nos rende a Ele numa consagração total. Porque a gente vai descobrir o seguinte, que Deus fez o ser humano para Ele, para viver para Ele. Deus fez o ser humano, e tudo que há no ser humano, dentro e fora, nos chama para isso, para fazer a vontade de Deus. Quando a gente está fazendo alguma coisa que não é a vontade de Deus, a gente começa a sair dos trilhos, a gente começa a perder o sentido da existência, o sentido, o significado da vida. O significado da vida está numa vida de total consagração a Deus. O sentido da vida, o prazer de viver, está numa vida totalmente dedicada a Deus. Por isso que o salmista diz: o Senhor é a minha porção. Então, irmãos, se nós quisermos cada dia mais ter uma vida feliz, ter uma vida que a gente sente assim o prazer, nós devemos nos dedicar ao Senhor. E lá o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega-se ao Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando você tiver prazer em Deus, quando eu tiver o meu prazer ser o Senhor, eu vou descobrir que o prazer da minha vida está em Deus, que é isso que dá sentido à vida. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver a tua palavra. Deus, e lá no Antigo Testamento, Senhor, na Antiga Aliança, tinha o sacerdote e tinha a espada, Senhor, que pegava os holocaustos e dividia tudo, parte por parte. Aquela espada tão amolada, Senhor, que cortava tudo, todas as juntas e medulas. Oh, Deus! Mas nós temos em nós o Espírito Santo e a tua palavra. A palavra é a espada do Espírito. E a tua palavra diz, Senhor, que a tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir, Senhor, as intenções, os pensamentos e intenções do coração. Que nos entreguemos ao teu Espírito, à tua palavra, para que ele faça essa obra em nós, como nenhum sacerdote da antiga aliança poderia fazer. Que o teu Espírito faça essa obra em nós, ó Deus, nos purificando, nos santificando, para que Cristo seja visto em nós como igreja, para que, ó Deus, na vida, na maneira como nós estamos lidando com a tua palavra, com a doutrina bíblica, possa mostrar ao mundo a importância que nós damos à tua palavra, e o mundo veja em nós a glória do Senhor. Nos ajuda como igreja, Senhor, nos toma em tuas mãos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém.